Alô você! Bem-vindo ao De Frente Consagrado mais uma vez aqui na sua RS Play, canal 524 da Claro Digital, é claro. Estamos chegando com a sua permissão nos seus lares para trazer a cultura, conhecimento, o amor e a fé. Se você está sem caminho, se você está com problemas, se você perdeu da vida o seu sentido, dobre seu joelho, entregue os seus caminhos ao orixá e ele não vai lhe abandonar, ele não vai lhe deixar. Ele vai sim dar a você o caminho, o equilíbrio e a direção. Obrigado pela sua participação no programa. Fique com a gente. Nós procuramos trazer a cultura, o conhecimento e a desmistificação de algum comportamento, de alguns procedimentos que talvez você não teve ou não tem a oportunidade de conhecer. Nosso programa é de esclarecimento. Hoje, finalizando a nossa série Orixás. Começamos lá, Bará, Ogum, Xangô. Chegamos hoje ao término da série. Hoje é o Senhor do Universo, Oxalá, Epaô Babá. Vamos procurar aqui esclarecer alguns conceitos, procurando saber quem é Oxalá, quais são as suas atividades, o que ele nos representa dentro da nossa cultura, perfeito? E nada mais do que ser esclarecedor sobre o Orixá Oxalá, que a gente tenha ele, a cabeça do Oxalá, o nosso querido Eric Rolf. O Eric é tão carola de orixá, carola de Oxalá, que o Eric não veste preto. O Eric não come nada preto. Ele cultua aqui no sul, assim como se cultua lá na Nigéria. Na terra de Oxalá, lá tudo é branco. Não pode ter preto. Eric Rolf, seja bem-vindo. Eric de Oxalá. Bem-vindo Axé, a mais um todo programa. mundo. Bem-vindo à nossa convivência. Hoje o dia vai ser teu. Hoje, eu nem vou fazer perguntas hoje. Eu tenho aqui a pauta aqui. Nem vou fazer perguntas hoje. Hoje é diferente. Hoje eu quero... Pessoal, nós temos uma pauta e quem fez a pauta foi ele, tá? Só que eu vou fazer uma pegadinha para ele hoje. Eu vou fazer a pauta e fazer assim, ó. Daqui a pauta. Então é diferente hoje, sem pauta. Hoje eu queria que o Eric, além de falar sobre o seu Oxalá, eu não vou seguir a pauta. Queria primeiro, Eric, que tu pontuasse para nós a tua vida religiosa. O que te despertou a religião? Quando despertou a religião? Quando é que tu teve o primeiro contato com Oxalá? O que significa na tua vida Oxalá? Quem é para ti Oxalá? Quais são as tuas reverências para esse orixá? Perfeito? Conta primeiro a tua história. Quando que tu teve o primeiro contato a Oxalá? Como tu te iniciou na religião? Como é que tu chegou até aqui para ser tão conhecido como o Eric de Oxalá? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, né? E, assim, começar a contar da gente geralmente é mais difícil, né? Porque, apesar de estar convivendo com o Eric o tempo todo, mas é muito mais difícil colocar ele em pauta. O batuque, para mim, tá, foi algo maravilhoso, porque quando eu me encontrei no batuque, foi inclusive em São Paulo, ali na casa do Pai Luiz, né, da Oxum,
Ele era da família do Pai Cleon. E eu tive a oportunidade de começar a ter os primeiros contatos ali com... Que idade tu tinha, Eric? foi em 82. Aí, eu com idade, assim, a minha idade, eu me perco um pouquinho, mas eu tinha 17, 18 anos. Era bem novo. Sim. Não conhecia a religião antes disso? Só Umbanda. Só Umbanda. Só Umbanda. Era de família, né? Sim, só Umbanda. Eu cresci na Umbanda, minha família já convivia na Umbanda desde os anos 70, comecinho de 70. Sim. Né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Luiz. Batuque, o Luiz, que foi ali a melhor coisa que eu tive. Se eu pudesse hoje e ter contato novamente com a religião, eu me iniciaria no Batuque e voltaria a me iniciar quantas vezes fosse. Porque o Batuque, na simplicidade dele, ele tem cultura, identidade, ele tem tudo aquilo que a gente precisa. E esse começo foi por curiosidade ou por necessidade? O que te levou a procurar o Pai Luiz? Não, na verdade eu tinha encanto pelos orixás. Então, veja, não foi por doença, não foi por vaidade, foi por amor, encanto. Eu tinha aquele, e ainda tenho, aquele encanto pelo orixá e o respeito. Né? Se eu respeito o orixá ele está sempre próximo. E aí, tá em São Paulo, tu és gaúcho, ou tu é paulista ou tu é gaúcho? Não, sou paulista, né? Mas desde 82 eu me converti ao batuque, à religião. Então, na verdade, tu conhece o batuque não no sul, mas em São Paulo. Morando lá em São Paulo. Mais ou menos. Por quê? Eu vinha sempre para a casa do Pai Cleon, eu estava sempre nessa transição de ir, voltar, São Paulo e Porto Alegre. E depois eu comecei a ter filhos em Porto Alegre. Aí eu comecei a vir, passar uma semana, um mês aqui em Porto Alegre por conta dos meus filhos. Bom, então, conhece o Pai Luiz, te inicia, ele te inicia, ele te chama e diz assim, bom, Eric, tu é de Oxalá, tem que te iniciar. Como é que começou essa tua trajetória? Não, na verdade, eu fiz um oribibó, depois eu fiz um buri, aí eu passei para a iniciação e fui até o quatro pé. Então eu segui todos os passos ali de um novato, que são os passos ali que a gente faz para entrar na religião, né? Não foi direto para a feitura nem quatro pés. E essa conversa que ele teve contigo, ele te chamou, Eric, olha, eu vejo que tu tem que te iniciar, tu tem que fazer tais preceitos, tu é de Oxalá. Ele te desvenda que tu era de Oxalá? Não, a princípio houve a gente jogamos ali, a princípio ele até havia dado para Ogum, né, assim, feito o jogo, e ele tinha feito o jogo e achou que seria Ogum. Tempos depois ali, durante a função, né, porque até a iniciação, ele acabou depois me alinhando para Oxalá. Feito isto, identificado o orixá, Oxalá e Oxum, né? Tu dás o início, então, aos rituais, né? Todos eles tu faz. E aí, quando tu te deu conta que, iniciando... Porque muitas vezes, pessoal, tu faz todos os preceitos, mas tu não tem vocação para ser um babalorixá, um ialorixá, certo? E aí a minha pergunta, a partir de que momento tu te deu conta de que todo aquele ritual que tu estava fazendo te levaria, então, a ser o Babá Eric de Oxalá? Olha, levaram... Eu me iniciei em 82, abri minha casa em 89. Então foi um tempo de aprendizado. Foi um tempo ali vivenciando a religião. Eu trabalhava com moda, fazia maquiagem para TV, cinema na época. E nos meus períodos ali de descanso, ao invés de ficar em casa e descansar, eu estava na religião. Então eu dormia muito pouco, trabalhava muito e estava ali me dedicando para o orixá. E foi com o tempo ali, a gente
me dedicando que o Luiz acabou depois levando meus orixás para casa e aí eu comecei a vida religiosa. Entre a primeira obrigação e até levar para casa os teus orixás, foi quantos anos? Foram 7 anos. 7 anos de 82 a 89, deram 7 anos, ali a qual eu tive a oportunidade de aprender, eu tive a oportunidade de fazer alguns orixás, inclusive na casa do meu babalorixá. Quando eu abri a minha casa, eu tinha 8 orixás centro, 2 de rua, né, 2 orixá Odê e os orixás dentro do quarto de orixá. Então, com o tempo, eu fui assentando os outros orixás até completar o Irumolé, que é tradicional do Batuque. Mas isso foi gradual, foi aos poucos. A pergunta que não quer calar. Pai Luiz, lá em 1980, qual o traçado que tu faz hoje do comportamento que ele era para ti, do que tu vê hoje na realidade, e tu consegue olhar para o espelho dele e tu seres um pai tal qual ele foi? Olha, eu tenho na minha vida religiosa uma divisão. De 82 até 95 eu fui filho do pai Luiz. Quando ele, em 95, quando ele faleceu, eu fiquei mais 5 anos na mão do pai Quileão. Naquela época a gente não tinha oportunidade e a gente não sentava ali com o sacerdote para poder ali ele conversar, passar aquilo que nós fazemos aqui no dia a dia. Hoje tu senta com os seus filhos, eu sento, eu explico, inclusive aqui no programa, na internet também, a gente fala sobre a cultura. Isso não existia naquela época. Eu tive um divisor que em 2000 eu fui para a mão do pai Aguinaldo de Chapanã, aonde assim minha vida mudou totalmente. Foi aonde ele começou a mostrar que os antigos sentavam, conversavam, explicavam, e ele trouxe toda essa cultura, né, na simplicidade dele, não de forma acadêmica, mas da vivência dele, né? Ele trouxe tudo isso para a minha personalidade religiosa. Então, hoje, o reflexo que eu tenho, a imagem que eu tenho, a referência que eu tenho é do pai Aguinaldo. Ele é a quem eu me dedico, né? E eu venho aqui esse tempo todo trabalhando e passando a vivência e aquilo que eu aprendi muito com o pai Aguinaldo. Antigamente a gente aprendia muito, mas vendo ali durante a depenação, terminava, você observava o que estava acontecendo, observava na hora de montar um orixá, mas era tudo assim, em silêncio. Você não tinha oportunidade de sentar e conversar com o sacerdote. Hoje, essa contato, essa forma de lidar, essa forma de lidar até com meus filhos é o espelho do meu sacerdote, o Aguinaldo. Eu estou há 26 anos na mão dele, de 2000 até hoje, são 26 anos. Ele está vivo ainda? Sim, e espero que os orixás e o ori dele dê ainda muitos anos de saúde e longevidade. Ele é também. de Porto Alegre? Ele só que ele está morando agora na Bahia porque ele herdou um restaurante e está na Bahia cuidando desse restaurante. Com que idade hoje? Ele deve estar quase uns 70, quase novo, chegando aos 70. novo. Eu estou com 60 e pouco, ele está com 70. A gente está perto ali. Bom, nessa transição de três pais de santo, os três eram o mesmo lado? Sim, todos Cambina, né? Todos ali Cambina e mantendo os fundamentos e ali tudo aquilo que é pertinente ao segmento do pai Valdemar. Eu te faço uma pergunta agora até a título de curiosidade, tá, pessoal? É só a título de curiosidade. Nesses três pais, tu identificou que os fundamentos foram passando de um para o outro, ou quando tu foi de um para o outro,
mudou alguma coisa e não era a mesma coisa. Por que eu pergunto isso? Para que vocês possam entender se, trocando de casa, troca os fundamentos do mesmo lado. Eu era de Oió, fui para outra casa de Oió, fui para outra, mas aí trocou todos os fundamentos, troca tudo. Tu observou isso ou não? Sim, mudou muito. Antigamente, eu tinha uma ideia de que tudo girava em torno do EGE, tudo tinha que ter um bicho, tudo que tinha, qualquer serviço, mesmo que fosse um agradecimento, tinha que ter um bicho. Aí, a primeira coisa que o Aguinaldo me ensinou, sentou comigo, falou, olha, esquece tudo que você aprendeu, porque eu preciso te ensinar como os antigos faziam. Os antigos, eles iam na natureza, pegavam um elemento, uma folha, um elemento ali na natureza, faziam lamparinas com algodão e dendê ou um óleo, faziam ali um axézinho na simplicidade e isso o orixá respondia com ali de imediato. Eu vou lhe ensinar isso, eu vou lhe dar essa vivência. E eu aprendi muito. Uma segunda questão que eu tive, e eu preciso dizer agora, abro a mente, calmo o coração, porque as coisas podem ser diferentes, e foi diferente. Eu tinha o conceito de que quando a pessoa falecia, quando a pessoa estava viva, o orixá, ela carregava o orixá. Quando a pessoa partia por Orum, quando ela falecia, o orixá carregava ela e ficava no Ibalé. O meu atual pai de santo, né, o Aguinaldo, ele falou, não, quem está no balé e não está preso, porque nenhum Egum fica preso, porque se ele estiver preso ali, ele não tem utilidade alguma, mas ali no Ibalé, quem você vai cultuar são os ancestrais, são as pessoas que partiram, os mais velhos. E esse conceito de que orixá estaria ali, isso não existe. E eu vim percebendo que ele estava alinhado. Eu tive que modificar conceitos, eu tive que abrir minha mente para me alinhar adequadamente. E isso foi importante, porque hoje eu converso ali, eu vejo que o batuque, Labá, o batuque antigo, ele realmente está alinhado, ele realmente está ali em sintonia com a Nigéria, que é o berço do batuque, né? O batuque, ele nasce aqui, mas todas as divindades, os conceitos, eles vieram através dos nossos ancestrais religiosos, né? Eles vieram da Nigéria e eles estão presentes. Nós temos elementos, o batuque preservou, o batuque tem elementos da matriz muito mais do que imaginávamos, muito mais até do que a gente observa que outras religiões que eram referências, hoje o batuque ele é referência. Hoje o batuque ele está sendo referência porque a forma que os orixás se portam, a nossa forma de lidar com o orixá também está muito alinhado com o que acontece, com o que a gente vê na matriz. Né? Uma pergunta também meio assim, ruimzinha de fazer, mas eu quero fazer para ti. Tu acreditas que na tua passagem pelos textos Pai de Santo, o teu desconforto foi pela forma de tratamento, foi pela a busca do conhecimento e não te dar o conhecimento? O que te levou a... Eu vou trocar, vou... Claro, né, pessoal? Eu tenho uma questão importante. Eu sempre digo assim, né? A gente, quando é da religião, tá? A pessoa que é correta, a pessoa que é certa, o orixá é que faz essa escolha. O orixá é que faz o chamado para, de repente, sair. Responda, por favor, Eric. Olha, assim, o meu maior desconforto foi o seguinte, eu, como sacerdote, o que eu poderia ensinar para os meus filhos se eu não tive uma educação antes? Então, isso me fazia falta. Quando o meu sacerdote faleceu, eu tinha 17 anos de religião e eu não fui me governar porque eu não tinha
ali vivência, nem conhecimento, porque quem se governa não tem padrinho, não bate na porta de ninguém, ele está por conta. E para você se governar, você precisa ter conhecimento. E outra, a obrigação do sacerdote é ensinar seus filhos. Ele precisa sentar, ele precisa explicar, os filhos precisam ter bagagem. Não é só ali de serviços, de magias, de axé, para poder apresentar para as pessoas. Ele precisa ter cultura. O meu trabalho hoje é trazer cultura para as pessoas, justamente para que as pessoas não fiquem nuas espiritualmente, para que as pessoas tenham conteúdo, para que as pessoas possam sentar diante dos seus filhos e explicar, olha, isso é assim. Não ficar falando bobagem na internet, dizendo que existe uma partícula que vai para o Ibalé, isso é bobagem, gente. O que nós precisamos fazer é ter conhecimento e saber o que está falando. Para isso, precisa sentar, ficar no banquinho e não levantar dali até ter capacidade de levantar para ensinar. E isso, eu levei anos. Eu estou há 26 anos na mão do meu babá, mas digamos que uns 10 anos ali aprendendo. Tanto que uma vez questionaram ele, falaram assim, Guinaldo, tu ouve o que o Eric fala? Ele, sim. E tu não acha? Não, filho de peixinho, peixinho é. E pronto. O que ele fala não é bobagem. Eu sei o que ele está falando e pronto. Eu não faço meu sacerdote passar vergonha. Eu não fico falando bobagem na internet. Eu não fico ali inventando história, inventando fundamento, inventando filosofia para ficar explicando para os filhos algo que eu não teria recebido. O que eu passo é a vivência. Então, isso é importante. Isso, sim, era um desconforto. Imagina, eu com 17 anos de religião, não tendo ali conteúdo para passar para os meus filhos, não tendo conteúdo para poder me governar. Hoje eu peço que o meu sacerdote viva muito, mas muito mais do que eu até, para que, veja, eu tenha alguém sempre ali para eu recorrer. Essa questão é importantíssima. As pessoas, elas se aprontam e já levantam depois dos 32 dias, para quê? Para querendo levar o orixá para casa e já em menos de... Não termina nem o resguardo de 2, 3 meses, já querem se governar. Gente, para. As pessoas precisam de um sacerdote, precisam abaixar a cabeça, precisam, sim, ter a humildade de estar diante do seu sacerdote. E isso é uma coisa que hoje as pessoas brigam com o próprio ego para terem ali o contato com o sacerdote. Gente, é maravilhoso você ter uma pessoa que está ali, que vai poder... Claro que um bom sacerdote, uma pessoa que lhe dê segurança, não um feiticeiro ou uma pessoa mercenária que está ali só por conta do teu pix. Gente, esquece isso. Vá viver a religião. Escolha um sacerdote que vá lhe trazer aquilo que eu tive. Isso eu sou grato aos orixás, e o meu ori, porque ele me levou no lugar certo, para a pessoa certa. O Babá tocou numa questão muito importante quando falou de Egé ali, né? Já dizia a maior sumidade no Brasil, o mestre, o Alaô Agenor Miranda, tá? Que ele sempre falou que o orixá não precisa de Egé. Ele é da linha de que deveríamos abolir o sacrifício e usar como Egé a seiva das ervas nos nossos rituais. Só para pontuar, vocês quiserem saber quem é Agenor Miranda, procure aí na internet que vocês vão saber quem é Agenor Miranda. O orixá realmente não precisa do Egé, o orixá não precisa nem das folhas, ele não precisa do amaci, ele não precisa do omeró, ele não precisa do omiaxé, ele não precisa de oferendas, ele não precisa de nada. Quem precisa somos nós. O orixá, ele é a divindade, ele possui o axé.
Quem precisa de fazer o contato ali com o orixá somos nós. E não é por atrás quantidade de bicho. O orixá não vai se corromper se você não merecer. Então, o merecimento é a primeira pauta que você precisa. É o primeiro item que a pessoa precisa se dedicar. Então, ficar sujando a mão com dano, ficar fazendo feitiçaria, bobagem, isso é perder tempo. Quanto menos egé tu usar, mais rápido o orixá vai trabalhar. Porque enquanto o egé não se decompor ali, não sumir na natureza, ou ele não ser consumido ali pelos bichos, não se desfizer, né? Desaparecer na natureza, o orixá vai estar ali e vai demorar para que faça. Quando eu digo que não há necessidade do orixá ter nem oferenda, nem egé, por quê? Porque o orixá é a divindade. Nós, na necessidade de curar uma pessoa, de ter um bom caminho, nós fazemos aquela troca de com o axé, né, ou com o egé, um pouquinho ali o necessário para aquele momento. Então, assim, quando aquela questão, matar um boi, os antigos não precisavam. Não que não, os antigos, não quer dizer que os antigos não faziam, mas o orixá, se ele não pedir, se antigos que viveram a vida inteira religiosa, nunca deram um boi, não precisam e não há necessidade. Gente, não é o egé, a quantidade que faz o egé ficar próximo de ti. Uma pergunta importante. Ao longo da tua caminhada religiosa, tá? Tu citaste, passou pelo Pai Luiz, pelo Pai Cleon, né, que era uma referência no lado que ele cultuava, está com o Pai Aguinaldo hoje. Fora o Pai Aguinaldo, ao longo dessa tua caminhada, vamos dizer, de 40, 50 anos aí, tá? Qual foi ou quem é uma referência dentro do batuque para ti? Quem é que tu lembra assim com saudosismo da mãe ou do pai que tu, na época, né? Por exemplo, a minha referência saudosista era quando eu tinha 18 anos, chamava-se Luiz do Bará. O seu Luiz tinha uma casa na Padre Réus, e eu morava bem próximo da casa dele, tá? E o seu Luiz era uma pessoa conhecida no Brasil todo, inclusive em Salvador, a mãe menininha recebeu ele. Então eu sempre dizia assim, como o seu Luiz é importante. Conversei com ele uma vez, ele era muito simples. Quem é, Eric, para ti uma referência ao longo dos teus 50 anos, assim, de um pai ou mãe santo? Então, não o conheci, mas a minha referência, não conheci pessoalmente, mas eu estudo a vida dele. O Olupilexé da Cambina, pai Valdemar de Camuca. Ele ficou conhecido por ter um Camuca no pátio, ele era de Xangô a Godô e tinha o Camuca. Mas eu trabalho, assim, eu passei 20 anos estudando e pesquisando a vida dele, a nação que ele fundou, né? E, inclusive, no meu livro, A Cambina na Goa e o Camuca na Nigéria, né? Já estou na 3ª edição, vou para a 4ª, de 300 páginas. Talvez eu tenha que acrescentar muito mais páginas, porque eu ainda tenho mais atualizações para fazer. Mas ele é o meu ídolo, ele é aquele que eu tenho grande admiração, eu o venero no meu Ibalé, porque ele está presente dentro da minha casa, porque é incrível o quanto que eu tenho de conteúdo sobre ele, eu tenho ali a história dele e o que ele deixou para nós. A Cambina é o grande o segmento ao qual eu eu e é a referência para mim. Quando fala em Olupinexé, para o nosso telespectador saber, o que estás falando? Olupilexé é o fundador de uma família ou de um segmento religioso. Olupilexé é o fundador, aquele que dá origem, né? Olupilexé. Perfeito. Bom,
Aí hoje, hoje tem a tua casa, tem os teus filhos. Como é que tu trata esta relação hoje com o filho de santo? Como é que tu procura manter contato com o teu filho hoje, passando para ele que tipo de comportamento como exemplo de pai? Bom, é assim, eu estou sempre presente, mas eu até fiz um livro que são as regras e costumes da família Ilya Shyna-Gokob. Está disponível também na editora wiclap.com.br, todos os meus livros. Mas o que ocorre? Meus filhos são filhos. Eu não saio para beber com eles, eu não confraternizo assim, fora da religião, somente dentro da religião. Terminou ali o batuque, eu não tenho latinha de cerveja, eu não tenho bebida, eu praticamente não bebo também. Eu sou presente na vida dos filhos, mas eu não tenho intimidade com os filhos. Por quê? Porque eles são meus filhos, eu não deixo que eles entrem ali na minha vida particular, porque eles, a admiração que eu tenho pelos meus filhos, eu sempre falo isso, meus filhos, eles não ficam ali de picuinha um com o outro, não ficam demandando com irmãos, eles são uma família. E os meus filhos são meu orgulho. Bom, agora eu queria que tu nos falasse, tá? Já conhecemos a trajetória, né? A caminhada, a casa, comportamento. Tu faz uma pergunta. Tu não acha que os pais antigos, né, lá de 1960, 70, talvez até 80, tá? Porque a religião ela passa a modificar-se com o advento das redes da internet, né? 90 para cá, aonde as pessoas passaram a ter acesso às obras da cultura, seja ela aqui de dentro, aqui de fora, lá de fora, né? Tu não acha que antigamente os pais de santo ou as mães de santo, elas mantinham um certo segredo para ensinar ou passar fundamento, talvez não fosse de medo de estar criando um concorrente para eles mesmos? Eu já questionei isso aí. Tipo assim, a minha mãe não passava para mim as coisas, ela não passava, porque eu era muito esperto. Dá assim, isso aí logo vai aprender e vai querer começar a fazer feitiço por aí. Eu acho, Eric, que antigamente existia uma certa resistência com medo de criar um próprio concorrente. Preciso passar o teu conhecimento. É o que eu penso. Não te faz sentido a minha ideia? Olha, eu ouvia muito, inclusive dentro da casa do Parque Leão ali, que os antigos tinham aquela costume. O fulano demanda muito com o fulano, então eu vou ensinar para ele uma coisa, vou ensinar outra coisa para ele. O reflexo disso nós vemos, inclusive dentro da Cambina, a qual, veja, a família do pai Henrique senta o Camuca no Okutá. E não está no balé porque ele não é um egum, ele é um orixá. Ele fica numa casa ali no pátio. Outros ficam até dentro do quarto de orixá, ali da família dele. A família do Parque Leão não tinha o Camuca assento. Aliás, não assentava o Camuca, né? E ele ainda fazem a segurança no meio do salão. A família do pai Henrique não faz a segurança no meio do salão. Então, ali os sacerdotes, né, passavam para uma segurança, para outro fundamento, e ali iam dividindo. Um outro reflexo que nós vemos também, a família do pai Romário não sentam o Camuca no Okutá, também não fazem a segurança no meio do salão, mas, de qualquer forma, o Camuca responde, porque ele é o rei ali de todas essas famílias. Então, existe essa diferença entre eles. E o que eu percebo é que não é que eles não ensinavam
com medo de eles demandarem contra eles, mas era para manter o filho ali ao lado e sempre ali com eles. Isso acaba sendo um problema, porque a gente observa hoje, fica nítido, quando as pessoas começam a falar, o quanto elas possuem de conhecimento alinhado ou não com o culto do orixá, com a matriz e tudo mais, porque hoje tem referências para a gente conseguir observar se existe fundamento ou não naquela filosofia que está sendo empregada. Hoje, certamente, tu vê aí comentários em redes sociais. Tu acredita que hoje o batuque, de uma certa forma, tenha perdido ou está perdendo a sua essência enquanto religião de cultura em função do comportamento de quem teria que ter a obrigação de pregar o exemplo? Não, o batuque... vamos separar. Batuque labá, que é o batuque antigo, né? E o batuque tum-tum, que é o batuque novo, contemporâneo. O batuque é uma religião viva. Então, o que ocorre? Ele vai estar modificando a cada casa. Não que são religiões diferentes, mas acabei de citar um exemplo aqui do pai Romário, do pai Cleon e do pai Henrique. Ícones da religião, mas com fundamentos diferentes, ali com o rei da nação, que é o Kamuka, né? O Kamuka é o rei da nação, então já começa aqui. A quem que nós devemos recorrer? Ao rei da nação. Então, se ele é um orixá, como sabemos que ali ele é o orixá, então tudo que for fazer está ali vinculado. O que acontece? As pessoas, por não terem aquela preparação adequada, conhecimento, vivência, elas acabam começando a pegar um pouquinho de cada lado. Aí a gente observa muitas casas hoje com a Dijá do Candomblé, já o Batublé. Outras casas jogando em cima de Opom, que é aquela tábua de madeira, Batufá. E recitando o versos e tudo mais, fazendo aquela mistura, dizendo que Orumila, não Oxalá Orumilaia, e fazendo essas mesclas. As pessoas são livres e podem fazer o que elas desejarem, só que nós observamos que as casas ainda, há muitas casas que preservam o batuque labá. Eu tenho o babá Alberto, né, que ele é tamboreiro, ele toca na minha casa, por quê? Ele não fica repicando, ele não tira a cantiga de candomblé, ele não fica misturando, ele faz o batuque dos anos 80 para cima, que é o que eu conheci. Então, veja, eu preservo o batuque labá, babá preserva o batuque labá. Também. E nós estamos diante de uma divisão entre os novos segmentos e os costumes antigos. Então, assim, ainda há casas que são referências do batuque labá. E essas casas, pode ser poucas ou pode ter um número até considerável, mas ainda existe batuque antigo, ainda existe batuque tradicional, a gente ainda está ali vendo o batuque antigo. Claro que até no batuque tum-tum tem tradicional, porque já estão fazendo há um bom tempo, então vira uma tradição. Mas hoje em dia nós ainda temos resistência no batuque labá. Eu quero registrar para vocês minha posição. Não é a posição do Eric, certo? A minha posição, porque aqui nós não contrapomos a posição de cada um. Existe, sim, dentro da nossa cultura, dentro do batuque, e eu vejo isso com muita frequência, tá? Primeiro, muitos pais e mães de santo querendo ser mais do que orixá. É como se fosse o próprio orixá vivo na terra. Eu vejo muito comportamento
da pessoa, não aplicado àquilo que ela pratica. Perfeito? Ou seja, eu penso que o bom comportamento de um zelador de santo deve se dar em todos os sentidos. Ele tem que ser exemplo, né? Exemplo religioso, exemplo de comportamento dentro e fora da casa. O que eu vejo muito é dizer o seguinte: do portão para fora da minha vida quem manda sou eu, tá? Particularmente, eu não concordo. Então, esse contraponto que eu faço, tá? Eu quero dizer o seguinte, é que de 90 para cá, 2000 para cá, tu começa a ver muita gente se intitulando a Bíblia da religião, né? O próprio Camuca na Terra, mas vai ver a vida dele é totalmente desregrada, seja dentro da casa ou fora dela. Exemplos? Cadê os interditos para serem aplicados aí? Perfeito? Vamos agora, Eric, fazer uma pergunta de cultura para ti, tá? Já conhecemos a tua vida, já sei tudo dela, tá? Quando eu falo em Orumilaya e Orumilá, aonde que está a diferença aí? Bom, isso é importante que as pessoas abram a mente e acalmem o coração. O que ocorre? Há uma semelhança entre os nomes, porém são divindades diferentes. O Oxalá Orumilaya do Batuque não é Orumila Ifá, ok? No Batuque é feito o Oxalá Orumilaya, ele abençoa as vistas, né? E dá um axali dos búzios que já pertence ao orixá da pessoa, já foi preparado, ele só dá o axé. E há famílias no Batuque que acabam fazendo esse orixá na cabeça das pessoas, outros entendem que ele é só um orixá para sentar e que não há feitura. Mas dentro do Batuque há, para aquelas famílias que fazem esse orixá na cabeça das pessoas, que iniciam as pessoas, há a ocupação, ou seja, a possessão desse orixá. Bom, Orumila, né? Ele é uma divindade que não há possessão, ele também não é feito ali na cabeça das pessoas, ele não joga búzio, então não tem como abençoar os búzios do Batuque, e o assentamento dele não é no Okutá, e sim no Iquim ou no Opelé. Então, essas são as diferenças entre essas duas divindades. Bom, então fica claro que Orumilaya não se faz na cabeça de ninguém. Não, ele pode ser feito no Batuque. Oxalá Orumilaya pode ser feito no Batuque. Orumila, ele é uma divindade ali de Ifá, a qual ele não é feito na cabeça das pessoas. Tanto que muitos que são iniciados em Ifá, depois eles se iniciam em Orixá, ou vice-versa. Tem alguns que são de Orixá e depois se iniciam em Ifá. Porém, é importante que uma sacerdotisa de Xangô, lá da Nigéria, ela deixa bem claro, o indivíduo que é Olorixá, quando ele se inicia em Ifá, ele não pode exercer mais a profissão de Olorixá. Ela deixa bem claro isso. Quais são as qualidades de Oxalá no Batuque? Oxalá Obokun, Oxalá Jobokun, Oxalá Dakun, Oxalá Orumilaya, Jobokun, Dokun, são esses orixás. Ferramentas de Oxalá no Batuque? As ferramentas, geralmente, o pessoal coloca um bastão ou, hoje em dia, estão até aculturados, né, colocando o pachorô, que é aquele dos 3 andares com um pássaro em cima, que não é uma pomba branca, né?
E podem colocar também búzios, óleos de vidro e outras ferramentas. Independente de ser para Oromilaya, os óleos, pode botar em Oxalá? Pode colocar. Há também, muitos colocam algodão em determinados Oxalá. Trabalhos. Sim. Não, determinados Oxalás, eles são centro e ficam sobre o algodão. É uma qualidade de Oxalá, ele fica sobre o algodão. Na matriz de Yorubá, existe o Opá de Oxalá e o Opá de Obalufã. Qual é a diferença? Não sei se o querido Maurício consegue colocar as imagens para a gente. Aí eu consigo ali, que eu separei algumas imagens, que é o EH, que é o pássaro, né? Ali que está no topo do Opachorô. Este EH, ele é o pássaro, tá? Todo mundo pensa que é uma pomba branca que está em cima. Na verdade, esse pássaro, ele faz o ninho dele com os fiapos, né? Da folha de dendezeiro. E ele é sagrado, então eles não podem comer, eles não podem matar esse pássaro em Ifon. Os discos, né, que tem uma imagem ali que tem um Opachorô com os discos, né, uma imagem amarela, inclusive. Esse é o Opá de Obatalá. O menor é de Obatalá e o maior é de Emouô. Ele tem essas argolas por conta de Xangô. Isso aí depois a gente entra, já foi, o Churronqué mesmo já disse aqui que por terem ali um vínculo e por estarem ali debaixo do reino de Xangô, então as argolas são 6 argolas que ficam ao redor. Obatalá é o único que não possui argolas e aquele é o Opá de Obatalá, né? E tem o Opachorô, que são aqueles com os discos, que, na verdade, esses discos, eles são cogumelos, porque Olu é cogumelo, Olufã, né? Ou seja, ele representa os cogumelos, que é onde o Balufã, ele chegou, ele foi andando, foi orientado que ele andasse, até chegar numa terra que teria muitos cogumelos. Aí tem a entrada ali mais uma imagem, né? Que é a entrada ali do reino, aonde inclusive tem um pilar com um cogumelo em cima. Ali podem analisar que em cima é um cogumelo, que é o símbolo deles, que é o símbolo que esse Opachorô carrega. E no batuque, qual opá que se usa? No batuque, veja, na verdade era um bastãozinho que os antigos usavam. Né? Antigamente, só um bastãozinho que tu tinha, não tinha mais nada. Oxalá chegava, dava um bastãozinho para ele de preto velho e era o que tinha. Justamente. E veja, aquele opá que eu mostrei de Obatalá, que está do lado de Emouô, esse opá, ele pode representar o opá ali, o cajadinho que a gente colocava dentro das vasilhas de Oxalá. Por isso que eu falo, o batuque preservou muito mais do que imaginávamos. O batuque é maravilhoso. Qual parte do corpo Oxalá rege? Olha, eu vou dizer o seguinte, no meu caso inteiro, eu sou de Oxalá da cabeça aos pés. Eu costumo dizer que, tanto que eu tenho o nome do meu orixá, eu tenho mais orixás centros, mas o nome do orixá que eu possuo é Oxalá, né? E os outros eu chamo por vários nomes ali, porque eu tenho eles centros, né? Eu tenho a qualidade deles, mas eu acabo chamando vários ali genéricos como se é um adjubó, um conceito ali de que esses orixás, eles estão ali para representar os orixás dos meus filhos que não foram centro. Então eles servem ali como um local, como uma divindade de adoração, até que seja individualizado o orixá desses filhos, como eu fui para Oxalá. Bom, estamos chegando ao final do programa e passar rápido, ainda mais quando fala a vida dos outros, né?
Aliás, aqui não é dos outros, é do outro hoje. Para finalizar, meu querido, me conta, me fala um mito de Oxalá, ou um Oriqui, ou uma história de Oxalá. Olha, é muito assim. Nós estávamos. Eu gosto de trazer as histórias do Batuque porque são as nossas lendas, os nossos mitos, aquilo que ocorreu, né? Estávamos ali ainda na minha casa em São Paulo e uma senhora, né, chegou ali com um problema, né? Ela estava grávida e chegou com um problema e a gente teve que colocar ela para fazer uma segurança da barriga, para poder fazer ali tanto para ela quanto para a criança que estavam correndo riscos, né? E eu já tinha preparado, inclusive o Roberto Xangô, meu filho, lá de Mato Grosso, estava junto. Eu preparei e falei, olha, a gente vai começar a fazer os rituais. Se ela começar a passar mal, a gente dá um banho e leva ela para o hospital. E ela chegou péssima. O Roberto olhava assim, né? E péssima. E nós começamos a fazer a função. E era para fazer justamente para Oxalá ali uma segurança e uns axés. Começamos o ritual e ela estava péssima. Ela foi melhorando e passou a obrigação inteira. Aí, depois que ela teve a nenê e etc., aí o médico chegou para ela e falou, mãe, numa consulta, né? Mãe, sua nenê é perfeita, né? Ela falou assim, é perfeita. Ele falou, não, mãe, porque, veja, o teu marido tem um tipo sanguíneo, a senhora tem outro, e não houve o pré-natal, né, pelo que eu estou vendo, e a neném poderia nascido com algum problema, algum defeito, um monte de problemas que poderia ter acontecido. E a criança está sadia, né? Foi um milagre de Deus. Ela parou, pensou assim, realmente foi um milagre, mas ela não falou para o médico, né? Mas ela atribuiu a Oxalá, aquele que pode mudar ainda o destino da criança no ventre, pode também melhorar um mau ori, pode trazer ali uma misericórdia, pode mudar o nosso destino, nossa vida. E eu agradeço a Oxalá por tudo. Bom, então, nada melhor do que para falar sobre o Orixá Oxalá, aquele que é a sua essência, aquele que tem nele, tatuado no seu coração, na sua vida, essa força maior. Agora, eu pediria ao meu amigo querido para vir até aqui, para nós encerrarmos este programa de pé, lado a lado aqui um lado do outro, encerrando esse programa em respeito aos nossos orixás. Ficamos de pé em respeito a Bará, a Oxalá, que possa, assim como ele fez na nossa vida a mudança, aonde vocês hoje viram a história dele, e tem em mim também a minha vida, com a história que eu tenho, peço que Iemanjá e peço que Oxalá abençoe a todos vocês, concedendo um bom caminho, o equilíbrio e a direção. Oxalá é o Senhor da vida, é o Senhor da criação, associado à paz, mas muitas vezes nem tanta paz assim ele tem. Perfeito? A todos um bom axé. Em nome de Oxalá, Odomio, Omio Iemanjá, Oepababá, axé. Beijo a todos. Axé.